Capítulo 411 Oportunidade. Nili devorou a energia celestial da área como uma estranha besta mitológica. O tempo dentro da pintura de 10.000 rios e montanhas girou instável. Xiaoyu sentiu as flutuações alarmantes na energia celestial e ficou profundamente chocada. O progresso de cultivo de Nili era realmente incrível. Era difícil para ela imaginar quão alto seu cultivo poderia chegar. Mas ela não queria ficar para trás, então fechou os olhos e começou seu próprio cultivo. Dentro de sua mente, uma voz distante soou. Guiada pela voz, sua consciência gradualmente desapareceu em um estado de sono. O tempo lentamente fluía dentro da pintura. Clango. Oitavo ancião, Câmara Secreta de Gubai. Gubei sorriu para o ancião. Oitavo tio, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre as coisas que eu discuti com você. Ouvi dizer que Guing tem tratado você tão mal, e que os únicos que ele confia mais são os tios terceiro e sexto. O ancião vestido de branco diante dele era o oitavo mais velho do clã Gubai. Gubai estreitou os olhos enquanto examinava Gubei. Gubei, você foi muito longe quando destruiu outros lagos divinos. Mesmo que fosse para a competição da posição de patriarca, você não pode simplesmente destruir tudo o que pertence ao seu oponente, e deixá-lo sem um caminho para viver. Guing agora quer acusá-lo. E eu, como o oitavo ancião do clã Gu, devo defender a justiça das gerações mais novas. Gubei cuspiu para dentro. Gubai era alguém que valorizava benefícios mais do que relacionamentos. Quem sabe quantos benefícios Guing já tinha lhe dado. Mas mesmo com aqueles pensamentos em seu coração, Gubei sorriu para fora. Estou bem ciente de que o ancião Gubai tem altos princípios. Mas isso é simplesmente uma história unilateral de Guing. Tudo o que fiz foi roubar a raiz divina. Você não pode culpar alguém por sua incompetência. Gubai tocou levemente os dedos contra a mesa e perguntou, do que você está falando? Eu sei que Guing visitou o oitavo tio antes. Peço-lhe que não acredite em suas palavras. Estão aqui alguns presentes escassos que eu preparei para o oitavo tio, por favor, aceite-os. Uma vez que este assunto parece estar resolvido, vou deixar meus respeitos pessoalmente. Gubei tirou um saco de pano, empurrou-o para Gubai, e as mãos em concha. O canto da boca de Gubai se contraiu em desdém. O que o sobrinho Gubei quer dizer com isso? Com um movimento de sua mão direita, dezenas de essências de pedras espirituais e um artefato de grau 6 revelaram-se. Ao ver isso, Gubai franziu as sobrancelhas. Como um ancião de seu posto, seus recursos totais somavam apenas algumas centenas de milhares de pedras espirituais. As dúzias de essências espirituais de pedra que Gubei tinha entregado eram iguais a várias dezenas de milhares. O artefato de grau 6 sozinho era igual a metade de seus recursos. Ouvi dizer que o primo Guing deu ao oitavo tio 1000 pedras espirituais. Isso é muito mesquinho. Contanto que o oitavo tio me sustente até o fim, eu certamente prepararei um presente muito generoso. Gubei sorriu. Ouvi dizer que o oitavo tio teve dificuldades de cultivo e precisou de uma grande quantidade de recursos. Se houver algo que eu possa fazer para ajudá-lo, por favor, fale. Gubai riu. Sobre o que o sobrinho Gubei está falando. Como seu tio, é claro que eu não fugiria de seus assuntos. Bom? Com essas palavras do oitavo tio, sinto aliviado. Gubei se levantou. Devo dirigir-me para a casa do nono tio.
Por sua vontade, vou me despedir. Muito bem. Gubei se levantou, olhou para Gubei todo o caminho até a porta, e viu a silhueta de Gubei desaparecer. Depois, voltou-se para trás, olhou para a bolsa de pano da mesa e murmurou para si mesmo: nunca imaginei que Gubei pudesse ter uma presença tão imponente. Guing, não é que eu não queira ajudá-lo, mas como você poderia possivelmente vencer contra Gubei? Guteng estava ao lado de Gubei e falou suavemente em seu ouvido. Jovem mestre, Gubei ouviu o seu pedido. Gubei valoriza os benefícios sobre os relacionamentos, um rato até o fim. Contanto que eu lhe dê algo, eu me recuso a acreditar que ele não vai seguir. Gubei sorriu. Todos esses anos no clã deram uma boa compreensão sobre os perfis dos anciãos. Guing é vicioso e esperto. Pássaros de um rebanho dá pena junto. Aqueles anciãos que o apoiaram também não são pessoas boas. Vamos derrubá-los, um por um. Juntos, eles foram para outro ancião. Pátio de Guing. Um criado se apressou a entrar. Gubei acaba de terminar sua visita ao 8º ancião e agora está indo para o 9º. Guing bufou desdenhosamente. Gubei pensou que poderia ganhar seu apoio só por lhes pagar uma visita. Ele é muito ingênuo. Esses anciãos fizeram negócios comigo há mais de 10 anos, e tenho enviado presentes todos os anos. Gubei pensou que poderia derrubar isso com apenas uma visita. Isso é impossível. Guing parou por um breve momento, então ordenou: continue seguindo Gubei. Sim, senhor. O criado acenou com a cabeça e recuou. Dentro do clã Gu, o silencioso plano estava em curso. A maioria dos anciãos do clã Gu eram neutros. Eles não se preocuparam com os assuntos da vida cotidiana e preferiram se concentrar no cultivo. Aqueles que estavam firmemente com Guing eram apenas poucos em número. Se Gubei não tivesse grande apoio de alguém como Nili, então não haveria nada que ele pudesse fazer. Mas com Nili atrás dele, Gubei poderia tomar a frente sem preocupações. Nili já lhe deu bastante pedras espirituais para durar vários anos. Era difícil imaginar onde Nili tinha acumulado sua fortuna. Provavelmente estava relacionado com as raízes divinas que ele havia obtido. Gubei tinha alguma ideia, mas não pressionou Nili por detalhes. Se Nili queria que ele soubesse, então ele naturalmente lhe diria. Família Selo do Dragão. Long Xiaoming estava sentado em uma cadeira com um ancião de túnica cinza ao lado dele. Ele estava ouvindo o relatório de um servo. Aquele ancião tinha sobrancelhas espessas, pele cinza e olhos frios que brilhavam com um arrepio penetrante. O ancião sacudiu a cabeça e suspirou: o crescimento recente da Liga do Demônio é verdadeiramente chocante. Na minha opinião, não acredito que Guing possa vencer Gubei. Long Xiaoming respondeu em um tom firme. Ele é apenas um pedaço de lixo, se ele não pode nem mesmo lidar com Gubei. Eu desperdicei meus esforços em nutrir ele. O ancião concordou com as sobrancelhas tricotadas. Guing é uma parte-chave de nossos planos no controle do clã Gu. Não podemos permitir que ele perca para Gubei tão facilmente. Caso contrário, todo o nosso planejamento será desperdiçado. Mas Guing também não pode prosseguir com seu faturamento atual. Recentemente, fiz uma viagem ao Palácio Divino da Ilusão e voltei com uma colheita ampla. Aqui estão 30.000 pedras espirituais. Eu peço ao ancião para entregá-las a Guing. Guing pode ainda estragar nossos planos no final, mas pelo menos ele vai nos comprar algum tempo. Então,
quando chegar a hora, vamos transformar Gubei em um aleijado, assim como sua irmã. Long Xiaomin sorriu quando uma luz fria passou por seus olhos. O ancião vestido de cinza olhou para ele com surpresa. Oh! Poderia Xiaomin ter adquirido algum tipo de oportunidade nessa viagem ao Palácio Divino da Ilusão? Não, não recebi nenhuma oportunidade. Só um monte de pedras espirituais. Os longos olhos de Xiaomin brilharam com uma estranha luz enquanto sorria.